Agora, aqui, eu quero falar com vocês sobre a luz e a sombra. Agora, o que é que a gente percebe? A gente percebe que existe uma distorção dos conceitos. Essa distorção dos conceitos é o que faz com que você entenda errado essas abordagens. E eu estou aqui para te ajudar a entender o conceito real do que é luz e sombra, né? A gente percebe que a maioria das pessoas ainda fala na perspectiva das sombras. E eu vou dizer uma coisa para vocês, né? É importante que nesse momento que a gente está ainda seja a maioria. Por quê? Porque quando eu explicar para vocês que é a perspectiva das sombras, vocês vão entender que sem elas a gente não consegue fazer a revolução de consciência, né? Agora, é muito importante você saber diferenciar essas duas. Quem trabalha com a sombra trabalha abordando o quê? Quem trabalha com a luz trabalha abordando o quê? Como é que eu sei, André, se eu estou trabalhando com a sombra, se eu estou trabalhando com a luz? Como é que eu vejo, André? Né? Então a gente vai entender aqui qual é a parte da sombra e qual é a parte da luz. Presta atenção que eu vou explicar. E aí eu vou trazer para vocês os níveis de consciência. Olha eles aqui. Então, ó, olha os níveis de consciência. O que é que são os níveis de consciência, André? Se você nunca ouviu falar dos níveis de consciência, eu vou te explicar. Os níveis de consciência é uma outra perspectiva que a gente usa para entender os perfis do Eneagrama. A gente percebe que os níveis de consciência eles funcionam como se fossem andares. Andares que existem dentro da estrutura da nossa personalidade. Então imagina que você é um prédio. Que você é um prédio. E este prédio ele tem 9 andares. E aí, cada andar desse é um nível de consciência. Os níveis de consciência, eles são degrau, eles são andares do nosso prédio interior, da nossa personalidade. O que é que vai acontecer, André? Vai acontecer, imagina que você é este prédio. Agora, o que é que acontece? Dentro de você, você pode estar no nível 9, lá embaixo, totalmente tomado por uma perspectiva destrutiva da sua personalidade, ou você pode estar tomado por uma perspectiva evolutiva da sua personalidade, que é o nível 1. André, mas o andar 1 não é em cima, não? Ô, meu povo, eu tive que seguir a teoria do homem que inventou o negócio, que é o Russ, né, do livro Sabedoria do Eneagrama. Eu, até hoje, eu me bananava, porque eu confesso que para mim, na minha cabeça, era para ser um aqui e o 9 lá em cima. Mas tá tudo bem, o homem inventou, eu respeito a invenção do homem. Então, o 1 é o mais elevado, o 9 é o mais baixo. Então, o que que acontece? Nós temos nos níveis de consciência 3 padrões de níveis. Nós temos os níveis que são do padrão evolutivo. Nós temos os níveis do padrão mediano ou o padrão que a gente chama também de limitante. E a gente tem os 3 níveis do padrão destrutivo. Então, quer dizer o que, André? Isso tem a ver com flecha, isso tem a ver com asa? Não, isso tem a ver com a sua capacidade de entender as coisas. Ah, André, quer dizer então que quando eu estou aqui nesse de cima eu estou na essência, quando eu estou aqui embaixo eu estou no estresse? Não tem nada a ver. Os 9 níveis, os 9 andares, eles são, todos eles, a sua personalidade. Significa que quando você vai crescendo, amadurecendo, expandindo sua consciência, você vai subindo, mas você ainda está na dimensão da personalidade. É por isso, gente, que eu falo, e eu até liberei o módulo 4 na formação dos especialistas sobre essência.
E eu disse lá, o povo fala da essência como se fosse assim, você vai ali, senta, medita, e aí você transcende, entra na essência, nunca mais sai dela. Não é assim não, meu povo, não é assim que acontece a coisa não. Para você acessar o estado de essência, você sobe todos os níveis, chega bem aqui onde está o bonequinho, ó, o bonequinho está aqui, o bonequinho vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Quando ele chega no último nível, que é o nível mais elevado, vale, o boneco apagou o negócio. Aí o boneco voa. O boneco transcende a perspectiva da personalidade. Quando o boneco transcende a perspectiva da personalidade, significa o quê? Que ele está na essência. Agora veja que coisa interessante, o boneco ele é como um pássaro, ele está voando aqui, ó. A essência é quando eu estou voando, ó. Eu estou voando, eu estou acima da minha personalidade. Só que o que que acontece? Todos nós temos a possibilidade de voar. Mas, como qualquer pássaro, nenhum pássaro fica voando a vida inteira. Tem alguma hora que o pássaro aterriza. Tem alguma hora que o pássaro diz, espera aí, eu tenho que descansar. E automaticamente o pássaro volta. Volta para aterrissar aqui. Em algum nível da personalidade. Então, a gente voa e fica voando e chega uma hora que a gente tem que voltar, tem que aterrissar. Não dá para a gente ficar na essência 24 horas do dia. Só se você viver numa bolha. Porque você está lá na essência e aí automaticamente alguém chega, te tira do eixo, acontece uma coisa, acontece outra. Lógico, quanto mais você voa, mais musculatura você ganha. Quanto mais você está na essência, mais você vai ganhando a possibilidade de conseguir ficar mais tempo lá. Vai dando mais a sensação de estar em casa. Não é uma coisa que eu preciso olhar e dizer, entrei na essência, nunca mais eu volto. Isso cria uma expectativa falsa e te derruba. Então, existe momentos de essência, lapsos de essência, e não a eternidade aqui. A eternidade é quando você transcender, aí você vai para a eternidade. E existe aqui os níveis mais baixos de consciência, que é quando você desce demais e você chega nos níveis patológicos da sua personalidade e até mesmo nos níveis mais irracionais das atitudes dos seus instintos adoecidos. Que nesse nível os nossos instintos estão adoecidos. O animal dentro de nós toma conta totalmente. A gente sai do nível de consciência da personalidade e vai para o nível mais primitivo dos instintos. Então, gente, a gente tem uns andares dentro da gente, né? E o que que acontece? Quando eu estou trabalhando a perspectiva da sombra, eu estou trabalhando do nível de consciência 4 para baixo. Ai, André, mas por quê? Porque tem mais sombra do que luz. Na realidade, não existe mais sombra do que luz. Na realidade, é como se existisse a luz, que são esses 3 níveis, a sombra, que é aqui, e as trevas, que são aqui. Só que quando eu falo das sombras, naturalmente, eu entro em contato logo com toda essa camada, porque eu não vou ficar categorizando sombras e trevas. E quem está na treva também está acessando as dores, que é somente uma amplificação das dores que se vive na sombra. Então, automaticamente, eu estou trabalhando na mesma perspectiva, olhar para a dor, olhar para aquilo que machuca, para curar aquilo que está me fazendo sofrer. Quando eu estou na perspectiva da luz, eu estou trabalhando outra perspectiva, a perspectiva de eu já não estou necessariamente focando naquela dor, porque aquelas dores maiores eu já consegui ressignificar. Eu estou agora na busca de um significado maior, de uma amplitude de visão. Eu estou agora querendo sair para uma outra percepção de mundo e de mim mesmo. Então, naturalmente, quando eu estou na luz, eu já começo a ir em direção à essência. Então, quem trabalha com o Enneagrama na abordagem da luz, ele já trabalha aqui, ó, desconstruindo a personalidade e trazendo uma perspectiva em direção à essência. É uma linguagem completamente diferente.
é uma linguagem totalmente conectada com a espiritualidade, é uma linguagem totalmente conectada com outros conceitos, como emoções elevadas. Quando a gente trabalha as sombras, a gente trabalha a questão da percepção da personalidade como as características centrais dos tipos que se encontram aqui no 4, no 5 e no 6. E aqui também, que eu estou trabalhando 7, 8, 9, que é a parte mais desafiante, mais desgastante, dolorosa do processo. Então, quem trabalha o enneagrama na perspectiva da luz e da sombra, trabalha numa perspectiva complementar, mas em partes também são antagônicas. Por quê? Porque a gente vai identificar que o público e as necessidades desse público mudam completamente diferente. Os níveis 7, 8 e 9 são um estado de saúde mental não saudável? Exatamente. 7, 8 e 9 são os padrões destrutivos. Normalmente, quando a pessoa chega no nível 8, ela já tem uma grande propensão a desenvolver algum tipo de transtorno. E quando ela chega no 9, é muito comum ela ter várias características de algum tipo de transtorno específico. Né? Então, a gente vai entender isso. O autoconhecimento, no sentido de autoconhecer, não vai resolver para quem está no 7, 8 e 9. Quem está no 7, 8 e 9 precisa de um acompanhamento psicoterapêutico e, às vezes, dependendo se descer do nível, até psiquiátrico. Mas não importa. Quando a pessoa está trabalhando 7, 8, 9, o psicoterapeuta, ele vai entrar nas questões dolorosas, ele vai entrar nas dores, nos traumas, e tudo isso está no pacote de sombra. O que muda é o nível da competência do profissional, a necessidade que vai ser trabalhada. Então, o que muda é isso. Mas é sombra do mesmo jeito. Como classificar em que nível a pessoa está? Dentro da formação dos especialistas, quando a gente entende o nível, a gente tem quais são as características, né, as dicas chaves para você entender como cada nível se é percebido. Tanto a própria pessoa como você, como especialista, saber reconhecer. Então, existem padrões específicos de pensamento, sentimento e comportamento que denotam que a pessoa está no nível X, Y ou Z. Não é aleatório, não. Então, a gente vai perceber que quem trabalha na perspectiva da sombra é aquela pessoa o quê? É aquela pessoa que traz para a gente a tomada de consciência. E eu quero ressignificar essa ideia de sombra. Por quê? Porque a gente associa a sombra com coisas de escuridão, com coisa de sabe, negatividade, sabe, de energia negra, e não tem nada a ver com isso. A sombra é tudo aquilo que está no meu inconsciente. É tudo aquilo que eu não consigo acessar. É tudo aquilo que de alguma maneira eu não quero olhar. E que eu crio os mecanismos de defesa para poder evitar entrar em contato com aquilo. Por isso que é chamado de sombra. Porque eu não coloco luz sobre aquilo. E aí, aquilo ali normalmente está correlacionado ou com algum tipo de situação traumática que eu vivi, ou está correlacionado com algum tipo de característica que eu não consigo acolher dentro de mim. Que eu não consigo aceitar aquilo como parte de quem eu sou. Porque por trás daquilo pode ter algum tipo de vergonha, de inadequação, ou mesmo de medo de ter algum tipo de reação das outras pessoas. Então, gente, a sombra, é muito importante entender que quando eu falo na perspectiva da sombra, não é querer arrastar a pessoa para esse sofrimento. Não é. Quem trabalha com o enneagrama na perspectiva das sombras, ela
trabalha ajudando a pessoa a reconhecer que o sofrimento existe, que o incômodo é real, a integrar isso, acolhendo que essa parte que está machucada precisa ser acolhida e não varrida para o escanteio, jogada de escanteio. E quando integra essa sombra, automaticamente inicia-se um processo de cura. Então não vai entrar naquela ideia de que quando a pessoa trabalha com a sombra, ela não promove cura. Lógico que promove. Ela está fazendo a cura daquela pessoa que está no nível de consciência mais baixo. Se ela está trabalhando a perspectiva da sombra, é porque a pessoa que ela está ajudando ainda está presa àqueles padrões. E ela precisa acessar aquela pessoa. E o único jeito de acessar aquela pessoa é falar na língua dela. Então eu não posso estar falando com a pessoa que ainda está com o nível de consciência lá embaixo, ou que está no nível de consciência ainda mediano, que nem sequer sabe qual é o próprio tipo, que nem sequer sabe que é o problema. Hoje eu fiz um post falando sobre a consequência da Carla dentro da relação dela. Por que que a Carla entrou naquela relação? Porque ela entrou num processo de cair na armadilha da personalidade dela. Se ela tomasse consciência dos padrões, ela poderia dizer: calma, isso não me faz bem, vou dar um basta agora. Mas a gente fica cego pelos mecanismos da nossa personalidade. Então, assim como. E é quando a gente vê isso acontecendo lá, a gente assiste isso ao vivo, a gente vê aquilo ali é um reflexo do que acontece com a gente no nosso dia a dia. Cada pessoa dentro dos seus padrões. Mas todos nós temos armadilhas, a gente acaba tropeçando e caindo nelas. Todos nós contamos uma história bonitinha sobre nós mesmos. E a gente acredita na historinha. E essa historinha que mantém preso a gente naquele nível de consciência. Então, é muito importante a gente saber que quando a gente está trabalhando na perspectiva da sombra, a gente está tratando com pessoas que estão bem conectadas ainda com a personalidade, com o ego, com o instinto, com a pessoa que está adormecida e que você vai trazer ela para a consciência. Não importa qual seja a sua área de atuação. Vamos supor que você vai ser um cara que vai trabalhar a liderança nas empresas. Aí você pega as empresas onde as pessoas não sabem nem o que é liderar, onde os líderes não têm um mínimo de empatia, não sabe qual é a conexão que tem com a personalidade deles. E aí você começa a trazer consciência para eles, começa a aplicar o enneagrama, começa a trazer ferramentas de liderança, conceitos, e automaticamente aqueles líderes começam a perceber que, nossa, eu acho que eu não estou fazendo algo legal, eu não estou liderando, eu estou até fazendo as pessoas sofrerem, porque eu sou um líder que era para inspirar e eu estou sendo, sei lá, agressivo, né? Eu estou sendo aquele líder que persegue o outro. Então eu estou trabalhando ainda naquela perspectiva bem da personalidade, bem da sombra, e eu estou trazendo consciência para a pessoa. André, e se eu trago consciência para esse líder? E esse líder começa a olhar para aquilo e ele diz, e ele não tem a vontade de conhecer a essência. Eu errei, eu falhei? Não, 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 não. Você já parou para pensar quantos níveis de consciência existem aqui, gente? Ih, tá de cabeça para baixo. Quantos níveis de consciência existem aqui, ó? É muito mais nível aqui do que aqui, ó. Significa o quê? Eu tenho muito mais assunto para abordar. Por quê? Porque tem muito mais situações que vão aparecendo no cotidiano, no dia a dia. Então, quando eu trabalho na perspectiva da sombra, eu trabalho falando sobre a personalidade, os instintos. Eu uso em algumas situações os estereótipos para que a pessoa se identifique e perceba quem ela é ou quem ela está sendo. E dessa maneira ela tenha o incômodo de querer deixar de ficar naquele padrão e querer ampliar as possibilidades e evoluir. Quando
Quando eu trabalho na perspectiva da luz, gente, eu estou trabalhando nos 3 níveis de consciência mais elevados. Então eu vou falar sobre amor, eu vou falar sobre humanidade, eu vou falar sobre círculo de paz, eu vou falar sobre causas, eu vou trazer uma perspectiva de causas humanitárias. Então, quando eu estou trabalhando na perspectiva da luz, eu estou trabalhando no sentido de pegar aquela pessoa que já tomou consciência, que já descobriu o que é a sombra e que diz assim: eu não quero permanecer nisso. E vem numa caminhada, a pessoa ela precisa vir numa caminhada, ela não entra do nada. Por quê, André? Porque se eu pego uma pessoa que está no nível de consciência da sombra e eu começo a falar da luz para ela, eu começo a dizer que existem grandes mentes conectadas ao campo e estas mentes desejam a evolução do planeta e as pessoas podem entrar numa egrégora de luz e eu vou dizer que as pessoas podem, nós somos luz e nós viemos para... Aí a pessoa que está na sombra, que ainda nem tomou consciência do que é a personalidade dela, ela vai olhar para você e vai dizer: "Valha, que viagem! Ah, o que foi isso mesmo? É cogumelo? Chá de cogumelo que tu tá tomando? Ou é tu só não bate bem mesmo da cabeça?" Aí vai achar lindo na sua frente, por trás vai dizer: "Vixe, tá, né? Variando da cabeça." Então, se você vai falar numa perspectiva de luz para uma pessoa que ainda está totalmente adormecida ou na sombra, a pessoa vai achar você ridículo. Existe uma grande possibilidade dela não se conectar com você. Por quê? Porque ela não está pronta para ouvir aquilo, meu povo. Ela não está pronta para ouvir aquilo. E aí você traz um negócio que a pessoa tinha que estar aqui, e você está trazendo um negócio para uma pessoa que está aqui, a pessoa olha para cima e diz: "Eu não chegaria nunca." Voi, meu filho. Ela diz assim: "Voi, vá você com ZT, que eu vou ficar aqui." É o que a pessoa vai dizer. A mesma coisa acontece se você pega pessoas que já estão numa caminhada e que já estão prontas para buscar a conexão com essa perspectiva da luz, para falar da essência, para viver na essência, para entrar na desconstrução dos conceitos da personalidade, do ego, da desconstrução de conceitos de masculinidade, de feminilidade, de seja lá do que for. Automaticamente essa pessoa, quando ela vê alguém falando da sombra, quando ela chega nas redes sociais, ela começa a ouvir uma live ou começa a ver a pessoa falando sobre uma perspectiva da sombra, ela vai dizer: "Olha, só falam de estereótipo. Olha, as pessoas resumem tudo, as características. Eu não sou esse tipo. Eu sou muito mais além, eu sou luz, eu sou amor. As pessoas só querem levar a gente para baixo, só querem falar de problema. O povo só fala de ansiedade, só fala de depressão, só fala de tristeza, só fala disso." Talvez, se a pessoa tiver de verdade, porque ainda tem este detalhe, viu? Ainda tem este detalhe. Tem a falsa luz. O que é a falsa luz? É quando a pessoa entra no auto-engano de que já está toda trabalhada no Eneagrama, de que já está toda trabalhada na PNL, de que já está toda trabalhada no Reiki, seja lá no que for. E ela já começa a se achar numa posição de olhar para os outros e dizer: "Ai, bichinho tão evoluído." Ou então dizer: "Nossa, queria tanto ajudar essas pessoas que estão tão necessitadas a alcançarem uma nova elevação de consciência." E no fundo, por trás daquilo, existe uma certa vaidade. Uma vaidade de que parece uma espécie de competição. De que parece que eu ganhei uma estrelinha. De que eu estou na essência, ganhei a estrelinha, ó, estrelinha no peito. Então, significa agora que eu sou do clube VIP, né?
É tipo Big Brother. Eu tô na essência, eu tô no VIP, o povo tá na xepa. Estão tudo na xepa lá, vivendo na miséria da xepa. É isso aí. Então, quando existe verdadeiramente a conexão com a luz, com a essência, é muito provável que as pessoas olhem para as outras com uma verdadeira e genuína empatia e uma verdadeira e genuína compreensão de que o outro está vivendo uma situação desafiante. E como é que eu sei se eu estou na falsa luz ou se eu estou na luz real? Anote isso aí que eu vou dizer. Porque ninguém diz isso para você, mas eu vou dizer. Eu vou dizer. Como é que você sabe que você está na falsa luz? Como é que você sabe que você está na luz real? Quando a gente está de verdade na luz, tá bem aqui, ou caminhando para ela, né? A gente jamais nega a nossa sombra. Quando você vê que uma pessoa está muito incomodada com a sombra, que a pessoa está na luz e ela vê uma pessoa na personalidade, ela vê a pessoa naquela situação e ela se incomoda, se irrita, ou ela desdenha, ou ela ignora, ou ela manda luz, eu vou mandar luz para você se iluminar. Como se ela fosse um farol que ilumina os outros. Se tem qualquer tipo de coisa assim, você não está na luz, meu amor. Você não está na luz. Você, no máximo, com sorte, está refletindo a luz de alguém. Quando a pessoa de verdade, genuinamente alcançou aquela compreensão e está na essência, ela sabe de uma coisa. Ela sabe que isso não é um estado definitivo. Ela sabe que esse estado é uma consequência de uma contínua escolha consciente. Uma pessoa que de verdade está na essência ou está nos níveis elevados de consciência, ela sabe o quê? Todos os dias eu escolho estar seguindo esse caminho. Todos os momentos eu escolho agir diferente. E eu sei que se eu não fizer a escolha, eu desço as escadas abaixo quicando. Pá, 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 pá. Uma verdadeira pessoa, num processo de autodesenvolvimento genuíno, ela tem empatia pelo simples fato de que ela sabe que ela não conquistou nenhum mérito em ter chegado lá. Ela conquistou um resultado positivo para ela e para as pessoas que ela ama. Mas isso não é mérito. Isso é simplesmente uma grande graça que você alcança por você ter feito escolhas contínuas. E esta escolha, ela precisa ser contínua. No dia que ela deixa de acontecer, você tem a possibilidade de despencar. Não é que necessariamente você vá cair a qualquer instante, porque, como eu disse, quanto mais tempo você está no nível elevado de consciência, mais faz sentido aquela percepção de mundo e menos faz sentido você voltar a olhar para a situação na lógica da personalidade pura. Então, existe dentro do Eneagrama uma dualidade, existem várias dualidades. Por quê? Porque a dualidade vem da lei do 3, do triângulo central. É uma das leis do Eneagrama, a lei da dualidade. E nós entendemos isso. Então, gente, que a gente saia daqui com a consciência de quê? De que existem as duas abordagens, de que elas são importantes, que todo mundo que trabalha com Eneagrama, não importa se trabalha com a sombra ou com a luz, não existe o negócio do melhor e do pior, não existe o evoluído e o involuído. As pessoas que decidem usar a abordagem da sombra porque elas estão focando em trazer consciência para as pessoas adormecidas, e as pessoas que focam na luz, elas já querem dar um impulso maior para quem já está na caminhada. André, se eu estou na luz, eu posso trazer pessoas que estão adormecidas e elas já despertarem? Pode, elas levam um clarão
e acontece. Mas eu vou dizer que não é assim, meu povo. Não é assim. Tem uma trajetória acolá, né? Ninguém chega na luz se não integrar primeiro suas sombras. Porque se não integrar suas sombras, se não admitir quem é, se não calçar a sandalinha da humildade, isso não se torna luz. Isso se torna uma falsa luz, que é o que eu expliquei. E aí eu quero convidar todo mundo que está no YouTube para dar a curtida, né? Deixa um comentário aí do que você achou da live. Então, gente, muito obrigado por vocês terem estado aqui comigo hoje.